Olá, meus amigos. Mais uma vez, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam se cuidando, tomando todas as medidas de precaução, porque isso é uma responsabilidade nossa. Inclusive, hoje nós vamos continuar falando daquilo que conversamos no vídeo passado. Nós falamos sobre o Criador e a criação. E quando nós falamos no Criador, nós temos que ter em mente os dois braços que de onde promanam perenemente, né? Duas fontes da criação. Uma é o princípio espiritual e outro o princípio material. Como eu falei, do princípio espiritual nós pouco sabemos. Nós sabemos que o princípio espiritual dará condições ao desenvolvimento do princípio inteligente, que redundará no produto mais importante do princípio espiritual, que é o espírito. Já no outro braço, que é o princípio material, nós sabemos que dali sairá o princípio do fluido cósmico universal. E assim nós temos a conceituação, então, da onde promana desse princípio, que é a matéria. A matéria, na sua essência, também nós desconhecemos, porque ela é muito etérea. Mas vamos falar um pouquinho ainda sobre esses dois braços da criação. No princípio material, nós sabemos que ali dali que vai sair, por exemplo, o laço que vai unir o espírito à matéria. Então, nós vamos ter que conversar também sobre o princípio vital e também o fluido vital. O princípio vital, digamos assim, que seja a causa primária, é o elemento predominante na constituição de um corpo orgânico. Então, ele é a base de tudo. Então, nós estamos falando do princípio vital. Eles vão precisar se encadear, se encaixar em determinado momento. Eles vão fazer uma ligação justamente para fazer com que o princípio espiritual, que é o espírito, se ligue ao princípio material, que é o fluido cósmico universal. Aí nós vemos que o princípio vital, esse princípio, ele se expande ou corre à maneira de uma substância líquida, gasosa ou gás fluente, suave, brando, corrente, espontâneo. E também nós entendemos tudo aquilo que é sólido, tudo aquilo que nós conseguimos tocar ou sentir, também nós sabemos que é matéria e provém desse mesmo fluido cósmico universal. A doutrina espírita, o espiritismo, vai falar, ou vai dizer, vai definir que o princípio vital é o princípio da vida material orgânica e é comum a todos os seres vivos, em toda a cadeia. Para alguns, o princípio vital é uma propriedade da matéria e tem um efeito que se produz quando essa se encontra em determinadas circunstâncias, ou seja, o princípio vital ele vai atuar em determinadas circunstâncias da matéria. E ele está espalhado por toda a criação, por todos os universos, vamos falar assim, por toda a criação do Criador. Então, nós vamos entender que desconhecemos também o alcance desse fluido vital. Nós percebemos também que cada ser ele vai assimilar uma parte desse fluido. No decorrer da nossa vida, por exemplo, aqui no período em que estamos encarnados, nós vamos assimilar a vitalidade para nos
digamos, nos externarmos, para nos comunicarmos, então nós vamos utilizar esse princípio vital. Nos seres orgânicos, há um princípio especial. Também é inapreensível, nós não conseguimos captá-lo. E é conhecido também pelos nomes de energia latente, energia efetivada, mas é tudo o mesmo princípio, que promana do princípio material. Então, desse modo, não há atividade orgânica sem fluido vital e vice-versa. Tudo aquilo que é orgânico vai utilizar-se desses fluidos, que é o fluido vital, e vice-versa. E uma coisa interessante é que nós não podemos falar sobre fluido sem falar no processo da química, que é uma ciência. A química que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos, decompõe também corpos orgânicos, porém não chega a reconstituir uma folha morta. Uma folha que cai, que morreu, esse fluido ele não vai ter, digamos assim, a potencialidade de refazer aquela folha que morreu. Então, é uma prova simples, mas evidente, que há no ser vivo o que quer que seja algo inexistente nos outros. Então, nós temos eu digo que os reinos, aquele que nós vimos, eles são abrangidos, né? Eles absorvem esse fluido vital. Como a matéria absorve esse fluido? Então, nós vamos perceber que existem algumas maneiras de serem absorvidos. Então, uma maneira, ao se formar os seres orgânicos, assimilam o princípio vital por ser necessária a destinação deles. Uma outra maneira, que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeito mesmo da combinação dos elementos, tal como se desenvolveu em certas circunstâncias, o calor, a luz, a eletricidade. E aí, quando se combina o princípio vital, né, o oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono, formaria um mineral, que seria um corpo inorgânico. Em lugar, o princípio vital ele vai se modificando de acordo com a constituição molecular de cada corpo. E ele vai dando também propriedades especiais a estes corpos. Em lugar de uma molécula mineral, teríamos então uma molécula de matéria orgânica. A observação mostra que todos os seres orgânicos possuem uma força íntima, que produz e manterá o fenômeno da vida enquanto essa força existir, enquanto nós estivermos, nós, seres do reino hominal, enquanto nós estivermos nos manifestando através de um corpo. E esse corpo, ele absorveu esse princípio vital suficiente para que nós tenhamos, assim, o desenvolvimento das nossas habilidades no decorrer da nossa vida no campo da matéria, no campo, digamos, do princípio material, ou do fluido, ou dentro do fluido cósmico universal. E essa energia, essa vida que vem através desse fluido, é comum em todos os seres orgânicos e independe da inteligência e do pensamento. Então, se nós formos pensar, a árvore tem, ela é do reino vegetal. Os animais têm, sim, são do reino animal. Então, todos nós assimilamos esse fluido, né, que vai nos trazer, assim, um campo energético, que nós vamos ver mais na frente. A inteligência e pensamento serão faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Nós nos incluímos aí.
As espécies orgânicas dotadas de inteligência e pensamento, há uma dotada de senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade perante as outras, que é, sem dúvida, a nossa espécie, a espécie humana. E aí nós vamos percebendo que o princípio vital é alimentado durante toda a vida pela ação e funcionamento de órgãos. E quando cessa essa ação por motivo de morte da matéria, o princípio vital se extingue. Então ele acaba. O efeito produzido por esse princípio sobre o estado molecular do corpo subsistirá mesmo depois dele extinto. Como, por exemplo, o calor na carbonização da madeira extingue-se, evapora-se lentamente até que nada mais resta. Então, nós também, quando cessam as nossas forças, ainda existe alguma energia ali que vai ser lentamente diminuída até se extinguir. Caracteriza-se a matéria orgânica por um ciclo que inicia-se ao nascer, tem toda a sua caminhada e vai até o morrer. Bom, vamos entender por que morrer, por que se extingue. Porque quando, excetuando-se alguns casos de acidente, destruição dos tecidos por moléstias, mantendo-se constante as condições gerais indispensáveis ao entretenimento da vida, a água, o ar, calor, a alimentação, dir-se-ia então que os órgãos se gastam. Eles com o tempo vão se desgastando. E todas as nossas células, elas são constituídas por certa quantidade dessa força vital. Essa força está contida nas células originais lá dos nossos pais, quando na fecundação. Então, tudo vai se tornando mais compreensível agora. Então, essas células, elas recebem toda essa carga na fecundação, na hora da fecundação, que nós vamos receber isso, através da ligação dos nossos pais. Então, esse reservatório de energia potencial proveniente dos nossos pais transforma-se em energia natural à medida em que aquelas células vão se organizando e vão moldando, assim, um corpo material, um corpo físico. No começo, a ação energética, ou seja, a assimilação, esse agrupamento de moléculas, ultrapassando a desassimilação, então vai proporcionando o crescimento daquele ser que vai se tornar um bebê, uma criança, aí um pré-adolescente, um adolescente, enfim, vai seguir, né? A seguir, o equilíbrio das perdas e ganhos durante essa caminhada, a estabilidade até a chegada da velhice, onde a força vital não é mais suficiente para alimentar todos os nossos tecidos. Então, essa é a causa do envelhecimento, da decrepitude. E eu percebo assim, que dentro dessa conceituação que o Espiritismo nos traz, nós começamos a compreender melhor também toda essa nossa necessidade, digamos assim, de nos cuidarmos, como eu falei no começo, porque é algo muito sensível. E quando nós atingimos um determinado patamar de idade, então começa a decrescer. Então, digamos que o nosso combustível seja esse fluido vital, que lentamente nós vamos utilizar para o desenvolvimento das nossas potencialidades, para o desenvolvimento das nossas faculdades e principalmente, o desenvolvimento da nossa moral, da nossa ética. E aí que nós vamos ter todo esse tempo. Como eu falei no vídeo passado, nós estamos numa estimativa mais ou menos aproximada de 80 anos de vida.
Então, nós temos esse tempo para expandirmos tudo aquilo que está latente em nós. E aí vem, quando chega enfim, a decrepitude total, aí vem a falência desse nosso corpo orgânico, e aí começa a organização se desagregar e a matéria vai retornar ao seu mundo inorgânico. Então, a matéria volta para sua fonte e será, evidentemente, virará, né, novos corpos, porque nada se perde na natureza. No nosso caso, né, de ser humano encarnado, nós vamos ter uma coisa bem interessante, que para nós nos expressarmos no mundo físico, no mundo da matéria, nós vamos precisar de um corpo. Esse corpo é a nossa manifestação. Só que para o nosso ser, a nossa centelha divina, para ela realmente se manifestar, ela vai precisar de um outro instrumento, que nós chamamos de perispírito. Então, o perispírito, ele é matéria, ele pertence à matéria, ao princípio material. Quando, então, nós temos algumas pessoas ainda confundem o perispírito, achando que o perispírito, ele faz parte do espírito, do outro braço, né, da criação perene do Criador, que é o princípio espiritual. E não é. O perispírito, mais uma vez eu friso, é matéria, porque é comum encontrar esse tipo de confusão ou de não entendimento desse princípio, né, que é o princípio perispiritual. O perispírito, ele vai estar constantemente ligado à centelha divina. Quando eu falo centelha divina, eu tô me referindo ao espírito. Então, vamos entender uma coisa que é muito importante. Nós somos espíritos, ou seja, somos a centelha divina do Criador. Então, quando o princípio inteligente se individualizou, cada espírito, então, assimila essa centelha divina e, a partir dessa individualização, ele vai ter que ter um instrumento de manifestação. Então, esse instrumento, na verdade, serão dois que serão fundamentais: o perispírito e o corpo físico. Então, muitas vezes eu escuto algumas expressões assim que acham meu espírito até sumiu, o meu espírito correu, fugiu de medo. Não, não. Quem corre, quem foge de medo sou eu. Eu sou a essência que comanda o perispírito e o corpo físico. Então, eu. Então, nós temos que entender que, quando eu digo que eu me refiro a mim, então eu digo eu sou o espírito, eu sou a parte do Criador, que se manifesta através desses instrumentos. Mas vamos falar então, quando então esse instrumento nosso, que é o corpo físico, ele entra num estágio onde ele vai perdendo a sua força, vai perdendo o seu combustível. Então, as nossas células físicas, elas vão envelhecendo, elas vão ficando, digamos, não tem mais o combustível não consegue, elas não conseguem mais gerar esse combustível que é o fluido vital, e aí, então, há o decesso. Esse decesso que nós entendemos por morte, que é quando esse perispírito vai se desprendendo molécula por molécula. E quando acontece esse desprendimento total, então, nós temos a nossa liberdade restituída, ou seja, quando há essa
esse desprendimento, então o espírito volta a ser livre novamente. E o perispírito, ele segue aí o espírito, que sou eu, que é você, que está me vendo. Bom, então nós vamos ver que a morte do corpo, ela se dá pela extinção do fluido vital. E é isso que vai determinar a nossa partida. Em determinado momento, nós vamos falar, não serve mais. Esse instrumento já não serve mais. Então, mas nós permaneceremos com a nossa individualidade, com tudo aquilo que nós aprendemos, com as nossas faculdades, vamos entendendo cada vez melhor e penetrando cada vez mais na realidade. E aí nós vamos aumentando a nossa bagagem, nós vamos depurando os nossos sentimentos, nós vamos promovendo preferências melhores, ou seja, nós vamos refinando os nossos gostos, mais em cima daquilo que nós construímos nesse período dessa experiência na matéria. O princípio da vida, no entanto, no corpo que deixou, ele se extingue. E a matéria, então, volta, como eu disse para vocês, para a sua fonte de origem. Mas nós vamos ver, né, que esse princípio vital é interessante quando ele se liga ao princípio espiritual, ele fica volátil, então nós não entendemos também intrinsecamente a sua essência. Já não é mais da nossa alçada. Tudo isso que eu falo é dentro da conceituação de Allan Kardec. Muitos naturalistas, né, eles entendiam de muitas formas a criação do corpo físico, eles não entendiam. Então, muitos buscaram por várias fontes esse entendimento e não chegaram à conclusão justamente porque desconheciam tais princípios, que são, digamos assim, a mola, né, que vai dar toda a capacidade de entendimento e da conceituação de tudo isso que hoje nós entendemos com uma facilidade maior, porque havia lá, há muito tempo atrás, a gente achava que Deus criava. E é por isso que muitos admitem a ideia de que nós encarnamos uma única vez, porque eles ainda estão presos ao conceito de que o Criador cria o homem. Então ele fica lá criando, ele cria um, cria outro, cria outro, cria outro, cria um oriental, cria um ocidental, cria várias tonalidades de pele. Então, pelo desconhecimento disso que o Espiritismo nos traz. E os outros pesquisadores, muitos cientistas, isso desde o século XV e XVI, eles se debruçam para entender como que pode, né, ter acontecido isso. E graças a essas pesquisas, nós chegamos ao entendimento, e quando Allan Kardec faz as perguntas aos espíritos, eles dizem, então, eles contam isso de forma mais detalhada. Então, se vocês quiserem procurar melhor, na questão 43 do Livro dos Espíritos, vocês encontrarão a formação dos seres vivos. E esse é um assunto fantástico, é um assunto, eu digo assim, profundo, né? Nessa questão 43, quando ele fala quando começou a povoar-se a terra. E na segunda questão, que é a 44, ele fala de onde vieram os seres vivos da terra. Então, daí tem toda a explicação que nós já falamos
na aula passada, e isso posto, né, nós vamos entender que aquela ideia de que o Criador criou um protótipo que nós apelidamos por Adão, e está, né, denominado assim na Gênese mosaica, então nós vamos entender que é mais amplo isso, tem muito mais, né, dentro desse contexto. E nós fazemos parte, né, dessa criação maravilhosa do Criador, e muitos passam adormecidos por todo esse caminho, por toda essa romagem, onde nós poderíamos nos conhecer melhor, a nossa essência, aquilo que nós usamos como ferramenta para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. É maravilhoso. Eu não uso muito a palavra alma, porque eu acredito assim que o princípio inteligente, ele, quando ele se individualiza, ele é espírito, ele é indivíduo espiritualizado. E se nós procurarmos a parte técnica da palavra alma, nós vamos entender que é algo que dá sustentação, é algo que sustenta um corpo. Na verdade, não é isso. A alma, ela não nos sustenta. O que nos sustenta aqui na matéria, na verdade, é o princípio vital. Vocês vão encontrar a palavra alma, sim, na codificação. Mas eu, dentro de toda a pesquisa que eu realizei e tudo mais, eu acredito assim que a palavra alma, ela está muito ligada ainda à falta de conhecimento do que é o ser humano, do que é o ser individualizado, que é o indivíduo. Então, aqui diz que a alma é para designar o princípio da vida material. Até aqui eu acredito que essa denominação ela é bem concernente, porque, como eu disse, o aço, por exemplo, o aço, quando ele é tratado, tem que ter a alma dele, que é o nível de sustentação que ele vai poder, por exemplo, para aguentar uma pressão de peso em cima dele. Então, nós vamos ter que descobrir qual é a alma do aço, que é o seu ponto de resistência. E nesse caso, nós não temos esse tipo de, digamos, de estrutura dentro do nosso ser que seja para comprovar a nossa resistência. Mas muitos falaram isso, muitos dizem assim, usam esse vocábulo alma, e eu acredito que dentro daquilo que eu entendo e entendi, né, e processei dentro de mim, eu acredito que seja mais espírito. Mesmo porque nós temos assim ainda dentro do nosso folclore, ainda dentro dos nossos valores atávicos, a gente costuma associar, quando uma pessoa morre, ela vira uma alma. Isso eu já ouvi até uma expressão de um médico falando, né? Que as pessoas que morrem viram almas. As pessoas, então, podem se apresentar como uma alma penada, ou seja, quando, na verdade, é um espírito que está errante ainda, que não está dentro da consciência do seu estado real. Mas isso é um assunto que nós vamos continuar falando. Então, o espírito, na verdade, ele é o princípio da inteligência, os atributos que nós temos de inteligência, de raciocínio, enfim, tudo aquilo que nos diferencia do reino dos animais são os atributos do espírito. Allan Kardec diz que é necessário a todos os espíritas o entendimento
de tudo isso que nós estamos vendo, né? Nós temos que nos aprofundar nesses estudos, entendermos melhor a colocação daquilo que eu tentei colocar para vocês. Não sei se vocês entenderam, se vocês não entenderam, me perguntem do que é alma, espírito, dos fluidos, o princípio vital, o princípio material, o fluido cósmico universal. Nós temos que entender para poder compreender mais lá na frente, né, num outro momento, toda a organização, tudo aquilo que foi detalhadamente desenvolvido para o princípio inteligente como espírito individualizado progredir. E esse progresso nós não sabemos até onde irá. O princípio vital, ele, como eu falei, ele está contido no fluido cósmico universal. É inapreensível na sua essência. Nós não temos como acessar. Nós vamos entendendo, então, que sem o princípio vital, nós não teríamos como nos manifestar dentro do mundo material. Eu acredito que esse assunto ele seja complexo, porque ele não é banal, ele é científico. E nós vamos ter que nos debruçarmos mais, procurarmos melhor as pesquisas. Hoje, eu digo que toda a ciência ela está cada vez mais entrando naquilo que nós temos aqui já como ponto de partida no Livro dos Espíritos, muitas informações importantes nas obras de André Luiz, e nós vamos então ampliando aí a nossa visão de seres caminhantes na eternidade. Então, nós somos seres que estaremos em constante movimento, caminhando, caminhando, caminhando sempre dentro da eternidade. E isso nos dá uma responsabilidade muito grande quando nós acordamos do sono. Então, é isso que eu queria falar hoje para vocês. Se tiverem dúvidas, estarei aqui mais 30 minutos, ou então vocês podem me passar as questões pelo nosso canal de comunicação, que é o WhatsApp, e no que eu puder responder, estarei à disposição. Eu agradeço a todos vocês, tenham uma semana de luz e muita paz no coração. Boa noite a todos.